obra-prima do Lange, que é a Igreja de Santana, da qual ele era devoto. Vamos lá. Gente, bom dia. Eu sei que tá todo mundo cansado. Tá, eu sei que tá todo mundo cansado, tá muito quente. Esse é o último ponto. Esse é o último ponto, e ele é o último ponto, isso não é em vão, né? Justamente porque essa obra aqui, essa Igreja de Santana, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Essa Igreja de Santana, ela foi um projeto muito especial para o Lange. Por quê? Porque ele era um devoto de Santana, né? Observe a igreja, quem foi Santana? A mãe, é considerada a mãe de Maria, né? Então ele era um devoto. Essa aqui é a Padre Prudêncio, né? Aí é a senador Manuel Barata, e ali é 28 de setembro. Então, assim, foi muito especial para o Lange, né? E foi muito pessoal para ele também. Então, desde o momento que ele começou a rascunhar, né, a planta da igreja, até o final, a obra começou em 1761, ela durou 20 anos, né? No final da construção, ela já estava até um pouco danificada, de tanto tempo que ela demorou para ficar pronta. E ele empregou os próprios recursos aqui nessa igreja, né, para a construção dela. E a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que ele fazia parte, né, dessa Irmandade, também fez uma arrecadação de fundos. E também ele empregou os próprios escravos aqui, né? Então vocês já devem ter ouvido que o Lange, ele era um senhor de escravos, certo? Ele era, na época, dono do engenho do Murucutu, que vocês devem conhecer como as ruínas do Murucutu, certo? Que inclusive elas são patrimônio, né? Elas foram tombadas pelo IPHAN em 81, né? Durante a cabanagem, inclusive, as tropas cabanas chegaram a ficar lá um tempo e o Lange não foi responsável, tá? Ele não criou esse engenho, ele já existia, ele só adquiriu. E aí ele foi abandonado. E assim, quanto ao lugar que o Lange foi enterrado, talvez ele tenha sido enterrado aqui, porque as pessoas ricas, né, elas eram enterradas nas igrejas, talvez tenha sido aqui, mas eu também li que algumas pessoas especulam que ele possa estar enterrado lá no Murucutu, mas não há certeza realmente, né, evidência, mas o mais provável é aqui mesmo, Bem, enfim, voltando ao tópico. Então essa igreja, ela é conhecida como a igreja mais bolonhesa de Lange, né? Ele era de Bolonha, na Itália. Porque, como eu falei, foi um projeto muito pessoal para ele. Então ele empregou alguns elementos que ele não empregou em outras igrejas. O altar-mor dessa igreja é feito em pedra de Lioz, ok? Né? Trazida de Portugal. Você tem os altares laterais, que você tem telas feitas pelo... Ele era o pintor da corte de Dona Maria de Portugal. Era Pedro Alexandrino, né? A igreja está fechada, então, felizmente, não tem como a gente ver. E ele desenhou essa igreja, uma planta em cruz grega, né? Significa que a nave principal da igreja e as partes laterais, elas possuem as mesmas dimensões, diferente da cruz latina. E outra questão é que ele colocou uma cúpula nessa igreja. Isso é muito importante, porque na época que essa igreja foi construída, no século XVIII, essa aqui era uma das pouquíssimas igrejas no Brasil com cúpula. Isso porque a cúpula, ela não é tradicional da arquitetura portuguesa, né? Então, aí vocês podem dizer, mas eu não estou conseguindo ver a cúpula. Realmente, tem as árvores, mas aqui tem outra questão, que são essas torres laterais. Essas torres laterais, elas não estavam presentes no plano original. Elas não foram planejadas por Lange. Elas foram adicionadas posteriormente. O que aconteceu, né? Segundo Ernesto Cruz, ele diz que em 1832, mais ou menos, essa igreja aqui, ela foi eleita como a paróquia, né? A matriz paroquial do bairro da Campina. E por alguma razão, eles consideraram necessário, a partir desse momento, adicionar essas duas torres que vocês podem ver, em cada lado. Elas foram adições posteriores. E essa igreja aqui, ela era muito importante, né? Antes dos presidentes da província, de fato, assumirem seu cargo, eles realizavam, assim, a parte religiosa, né, que era obrigatória, aqui.
Então, assim, essas torres já causaram muita polêmica. Essa igreja, ela tá bem conservada, né? A reforma, ela começou em 2004, terminou em 2012. E durante a reforma, voltou a questão das torres, porque algumas pessoas, arquitetos até, são a favor da derrubada, da retirada dessas torres, porque eles dizem que maculou o projeto original. Acabou que as torres continuam aí. Aí essa é uma discussão, né? Porque assim, a gente não sabe como as pessoas se sentiram na época sobre a adição dessas torres, né? Nós não temos relatos, né? Então, até porque eles não tinham a concepção de patrimônio que a gente tem hoje, né? Se modificassem, tipo, a Igreja das Mercês, colocassem um novo elemento, ia causar estranhamento, né? Provavelmente nem ia passar, né? Porque é tudo bem tombado. Mas, assim, muita gente, né, do meio cultural era a favor de remover as torres. Mas a questão é que é um patrimônio. Então, tipo assim, nós já criamos laços de afeto com a igreja dessa maneira. Nós, os nossos pais, os nossos avós e bisavós, né? Porque ninguém aqui estava vivo quando essas torres ainda não estavam aqui. Então, querendo ou não, essas torres, elas já são parte desse patrimônio. Então, é toda uma discussão que a gente pode ter acerca do patrimônio. E lembrar que muitos locais que são importantes para a gente e que fazem parte do patrimônio da cidade de Belém, eles foram construídos por cima das ruínas de outros locais. Então, no roteiro passado eu falei sobre a Belle Époque, eu falei do Manuel Pinto. Se fosse derrubar o Manuel Pinto, com certeza as pessoas ficariam indignadas. Mas ele foi construído no lugar onde tinha um armazém. Era um armazém. Da Belle Époque ele foi derrubado e o Manuel Pinto foi construído por cima dele, né? Das ruínas que eu falo.